Gente boa do canal, hoje eu estou recebendo aqui no Resenha com Cabral, um educador financeiro que tem se dedicado a estudar muitas formas de promover uma cultura de planejamento financeiro e familiar. Ele atua como assessor de investimentos, é palestrante na área de finanças, ele atua também como administrador em uma igreja batista aqui do DF, é estudante de teologia, casado com a Carol, pai do Samuel, pai da Betina e meu amigo. Bem-vindo, Jonatas Braga, ao Resenha com Cabral. Olá! Fala, povo rico. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Tudo jóia, que bom. Eu quero começar te perguntando por que tu usa esse jargão, povo rico? Cara, o que acontece? Quando eu comecei a falar sobre educação financeira no Instagram, precisava ter um gatilho ali para os vídeos, né? Gravava muito mais stories na época, hoje não gravo tantos, mas precisava ter um jargãozinho. E aí veio esse Fala Povo Rico, né? E aí quando eu falo esse Fala Povo Rico, eu penso muito no sacerdócio eleito, povo santo, povo adquirido. Querendo ou não, em Deus nós somos ricos, ricos da graça, ricos da salvação em Jesus. Né? Há uma riqueza que é maior que a riqueza monetária, né? Há uma riqueza que nos faz prósperos em Jesus, né? Isso é bem especial. Mas que bom, bem-vindo, cara. Que alegria ter você aqui. Você é alguém que inspira muitas pessoas, me inspira. Você tem trabalhado aí com educação financeira, dado palestras, já falou em muitas igrejas, fala em outros ambientes também, né? E eu queria então que você começasse se apresentando, né? Quem é o Jonatas? Talvez temos aqui pessoas que ainda não te conhecem, né? Eu te trouxe aqui enquanto você ainda não é tão famoso, que daqui a algum tempo vai ser muito famoso, né? Amém, Mas Jesus. então, começa aí se apresentando para nós. Quem é o Jonatas? Bom, sou o Jonatas Braga, casado com a Carol, pai de Samuel e da Betina, que acho que essa é a melhor parte da minha vida, a melhor expressão de quem eu sou. Mas também alguém que tem procurado aprender mais sobre o que a Bíblia diz a respeito de finanças. E à medida que eu tenho aprendido, eu tenho compartilhado isso, né? Compartilho muito nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, o @JonatasBRG, para quem quiser seguir, corre lá e vai. E então, tenho compartilhado. Também estudante de teologia, depois de ficar 15 anos fugindo do chamado, parei e quando entreguei nas mãos de Deus, rapidinho Deus orientou as coisas para que fosse para o seminário, estou no 7º semestre. Creio eu, com fé em Deus, que até o final do ano que vem a gente vence essa fase. E também trabalho como assessor de investimentos na XP Investimentos, né? Eu sou sócio de um escritório aqui em Brasília. Então, eu queria pegar esse gancho. Você, como assessor de investimento, estudante de teologia, administrador da igreja, eu queria te perguntar como que essas paixões surgiram na tua vida, né? Porque são coisas bem diferentes, né? Assessor de investimentos, estudante de teologia. Então, isso diz que você ama finanças e ama a Deus. E como que então essas duas coisas entraram na tua vida e te trouxeram até aqui? Isso é quase um paradigma, né? Ama finanças e ama a Deus. Aí tem muita gente que vai falar, "Ih, teólogo da prosperidade." Mas muito longe disso, né? Na verdade, até fazendo um parêntese aqui nessa questão de teologia da prosperidade, esse ano eu fui fazer uma palestra em uma igreja lá em Águas Lindas. Chamaram, falando, vou lá e tudo mais. E era em uma igreja que prega muito teologia da prosperidade. E numa parte da palestra, o que eu falei muito ali foi batendo na teologia da prosperidade. O que tinha de errado, o que a gente não pode levar dali, o que faz sentido. E aí minha mãe estava comigo e ela falou, meu filho, você tem noção que você pregou contra a teologia da prosperidade no lugar que eles pregam? A teologia da prosperidade? Eu falei, mãe, no dia que eu tiver que selecionar o que eu prego para agradar um ou outro, não sou digno mais de fazer isso. Então, aí minha mãe olhou pra minha cara assim. Mas essa paixão, começando pela parte da teologia, ela veio por essa necessidade de atender chamado mesmo, né? Como eu disse, eu fugi desse chamado por 15 anos. A primeira vez que eu senti isso, eu tinha 11 anos de idade, e aí depois com 14, depois com 20, e ficava esses hiatos que eu ficava sem sentir nada, né? Mas aí, em determinado momento, Deus apertou a corda e foi por uma questão financeira. Isso é interessante, porque eu tinha uma dívida empresarial no meu nome, que ela chegou ao valor de R$300 mil. Uau!
E quando foi ali por volta de 2019, mais ou menos, eu estava indo passear com a Carol e a Betina, na época não tinha o Samuel ainda, e a Carol acessou minhas contas e falou, amor, tá tudo bloqueado. Eu falei, como assim? Aí na hora veio aquele gatilho. E nessa época eu já tinha começado a fazer investimentos, a estudar sobre educação financeira, sobre tudo isso, né? E aí eu pensei, poxa, bloqueou tudo agora, até minhas aplicações. E graças a Deus as aplicações tinham sido bloqueadas, mas eu resgatei, fiz ali no CPF da Carol para não correr o risco. Mas quando a gente viu ali, realmente aquele processo já estava judicializado e o banco tinha penhorado tudo isso, né? E aí foi uma situação que eu precisei ir para o joelho, conversar com Deus e colocar diante dele algumas coisas, mas eu já vinha no processo de aprender a controlar melhor as minhas finanças, né? E aí, à medida que eu ia fazendo isso, de aprender a controlar melhor, eu fui experimentando algumas coisas. Então, por exemplo, quando a Betina era pequena, até os 2 anos dela, a gente morava no Valparaíso. Então, eram 30 quilômetros por dia que eu tinha que percorrer para ir e 30 para voltar para casa. Então, eu saía de casa cedo e chegava tarde. Eu aproveitei pouco os 2 primeiros anos da Betina por causa disso. Só que aí, quando ela fez 2 anos, a gente mudou para o Guará. Então, eu ficava reduzi de 30 quilômetros a distância de casa para o trabalho para 1 quilômetro. Eu ia trabalhar a pé. Então, assim, isso que possibilitou, boa parte disso, foi a educação financeira. Foi aprender a controlar melhor aquilo que Deus colocava nas minhas mãos para trazer sustento para minha família, trazer essa provisão, né? E aí eu fui descobrir que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro. E eu via que as igrejas estavam ensinando pouco sobre isso. Na verdade, até hoje eu vejo que ainda tem muito espaço para falar que é, de certa forma, até negligenciado. E eu entendo por conta de muita heresia que foi pregada por aí, né? Mas essa paixão veio disso. Então, a teologia, para aprender mais sobre Deus, sobre o nosso manual de vida que é a Bíblia, né? E finanças, para eu poder aprender para melhorar a minha qualidade de vida, mas também para abençoar a vida de outras pessoas com esses ensinos e tudo mais, né? À medida que eu vou aprendendo, porque ainda tem chão pra caramba pra percorrer. Então, na teologia, eu costumo dizer que aquela história de que Paulo fala, né? Tô querendo parar de beber o leite para comer um alimento sólido, mas ainda tô engatinhando, tá? Que legal. Ô, Jonatas, tu tem quantos anos? Eu tô com 30. 30 anos, maravilha. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre, então, essa dimensão da tua vida de assessor financeiro. Eu queria entender um pouco sobre isso, a gente quer falar um pouco sobre finanças pessoais. Tem muita gente aqui do canal que precisa de orientação, de dica, de ideias, né, que você vai poder nos dar. Mas eu queria então começar te perguntando, há quanto tempo você atua como assessor financeiro e o que faz um assessor financeiro? Tá. Eu já estou atuando como assessor de investimentos já desde 2021. Então, eu comecei a estudar educação financeira em 2017 para 2018. Cheguei a ver essa profissão lá atrás, mas como eu tinha esse problema dessa dívida, para você atuar no mercado financeiro, quem é do mercado financeiro sabe, você não pode ter dívidas, né? Tem que estar com o nome em ordem. Então era um problema para mim. Mas aí em 2019 a gente conseguiu liquidar esse problema e tudo mais. 2020, pandemia, parou tudo. E em 2021 eu tive a oportunidade de me tornar sócio desse escritório, que é a GWX Investimentos, que é um escritório credenciado à XP. Então, desde 2021, eu venho atuando como assessor de investimentos. Mas eu comecei esse processo trabalhando mais na parte de consultoria e de finanças pessoais, que eu fiz um curso livre desses que a gente encontra na internet, que tinha todo um procedimento, um processo para fazer isso com as famílias, aprendi ali e comecei a desempenhar por ali. Porque apesar de trabalhar com investimentos, eu vejo que ainda tem muita parte, muita coisa que na educação financeira que a gente precisa levar para as famílias. E eu costumo dizer o seguinte, um colega meu diz, e eu faço uso da frase dele, o Douglas, que é do canal Mordomia Financeira, ele diz o seguinte, cara, se as pessoas fizessem o básico, isso já mudaria a vida de muita gente. E o básico é o quê? Gastar menos do que você ganha. Muita gente não se preocupa ainda nem com isso. Claro. Mas me explica aqui uma coisa. O que faz, assim, um assessor de investimentos? Ele só atua com pessoas ricas, atua com pessoas comuns, enfim. Qual é a função dele? O assessor de investimentos, ele é aquele cara do mercado que está todo dia
analisando tendências, observando o mercado, né? Questões de efeito global e tudo, para buscar os melhores ativos para levar ali para o cliente dele, né? E alinhado ali com os objetivos e metas do cliente, ele poder levar o que faz sentido, né? É complicado até às vezes a gente trabalhar como assessor de investimentos, porque muitas vezes o pessoal é basicamente espectador de rentabilidade. O que é o espectador de rentabilidade? Ele só quer ver quanto a carteira está rendendo. Ele não sabe quanto a carteira dele precisa render, entendeu? E isso é muito importante ter essa virada de chave. Hoje eu uso uma ferramenta com os meus clientes para buscar entender quanto que a carteira dele precisa render, quanto ele precisa fazer de aporte por mês, quanto ele precisa de cada classe de ativo, seja ações, fundo imobiliário, renda fixa, né? Previdência privada, se precisa de alguma estrutura de proteção, para que o projeto dele seja um projeto completo e não simplesmente um investimento. Porque senão não faz sentido. Se você olhar para o colega do seu lado e a carteira dele estiver rendendo mais que ações, você vai vir reclamar comigo. Mas se eu não souber quanto precisa render, então o profissional, o assessor de investimentos, é aquele cara que está observando o mercado e que, conhecendo os objetivos do seu cliente, ele pode levar os produtos que façam sentido ali para a carteira dele. E tá, mas ok, isso eu entendi. Mas qual o teu público-alvo? É qualquer pessoa comum, ou só quem tem muito dinheiro, ou só empresa? Enfim, quem pode procurar ajuda de um assessor de investimento? Isso é até legal de falar, pastor, porque as pessoas têm a impressão de que você precisa ter muito dinheiro para ter um assessor de investimentos. Só que, para começar, para você ter uma assessoria de investimentos, hoje você não precisa nem pagar uma mensalidade. Que geralmente, né, eu observo isso quando eu vou atender um cliente novo. Tá, mas quanto eu tenho que pagar por mês? O assessor de investimentos, ele é remunerado por intermediação financeira. Então, basicamente, todo produto financeiro que ele leva, quem vai pagar o assessor de investimentos por aquilo é quem está oferecendo o produto. O banco, no caso. Exatamente. Gestor. Então, vamos supor, tem lá um CDB de um determinado banco, que você contratou ele esperando uma determinada rentabilidade. Vamos supor um CDB que paga 14% ao ano. Você vai receber todo ano 14% em cima daquele valor aplicado. Sim. E parte daquele valor, só naquela aplicação, vai pagar a corretora, o escritório, o assessor. Entendeu? Então, para você ter acesso a isso hoje, é muito simples. Eu, por exemplo, tenho clientes com patrimônio total de R$2.000, que inclusive são amigos, até pastores, que me procuraram e falaram: Jonas, eu preciso de ajuda. Pastor que tem R$2.000 de patrimônio. Tá bem ele? Tá bem, né? Depois fala que pastor tem vida fácil, né? Não tem. E isso é uma coisa que eu até brigo. Os pastores que são amigos, eu chego e falo: cara, a gente tem que definir um plano para você, porque Sim. isso é uma preocupação pessoal minha. Claro. De que pastores chegam na idade de se aposentar e às vezes não conseguem mais ter um ministério ali na ativa e acabam passando por dificuldades, E né? viram problema social, né? Isso. Mas para você ter acesso a isso hoje, poxa, eu tenho clientes com patrimônio de R$2.000, tenho clientes com patrimônio de R$80.000, 100 mil, 300, 500, 1 milhão. E assim por diante. Eu particularmente ainda atendo muito. Alguns assessores já têm aquela parte assim, só atendo a partir de valor X. Como eu tenho esse trabalho das palestras em igrejas e tudo mais, as igrejas que eu tenho ido são muito igrejas de periferia até. E a educação financeira precisa chegar ali, né? Sim. Então, às vezes, chega uma pessoa e fala: poxa, tenho aqui R$5.000 para investir, o que você indica? É claro que em alguns momentos a gente tem uma diferença, né, de atenção que você dá ali para um ou para outro, porque também o volume é diferente ali, né? Então, um cliente que tem 1 milhão na conta, eu tenho que olhar com mais atenção para aquela conta, Claro. porque Tem mais responsabilidade. qualquer pancadinha ali, o prejuízo pode ser grande, né? É verdade. Maravilha. Então tá. Então a gente já descobriu aqui hoje que qualquer pessoa, a partir de R$2.000, já pode pensar em ter um assessor de investimentos que vai operar esse dinheiro, vai procurar a melhor forma de investir. Se vai ser, né, qual fundo, qual... Enfim, você é o cara responsável pela estratégia de fazer aquele dinheiro render mais. É isso, né? Isso. Perfeito. E agora vamos, então, avançar um pouquinho sobre isso. Num país como o nosso, né, com tanta surpresa econômica, com tantas crises e vai e vem, né, a gente sabe que tem alguns investimentos que não são mais muito bons, né? Por exemplo, poupança, né? Talvez a geração dos nossos pais, enfim, cresceram
com aquela ideia que tinha que colocar em poupança. Hoje se tem uma possibilidade muito maior de investimentos, né? Sim, tem demais. É engraçado que vamos colocar quase que uma faca de dois gumes essa história do Brasil com as finanças, sabe? Porque por tudo que a gente já passou, com fisco de poupança, quebra de banco e tudo mais, o nosso sistema financeiro é um dos mais robustos do mundo, né? Então, alguns países lá de fora olham pra gente, países de primeiro mundo, e falam, cara, o sistema financeiro do Brasil realmente é algo exemplar, né? Então, mas hoje a gente realmente tem vários produtos. Se você olhar lá na década de 90, você conseguia dobrar o seu patrimônio a cada 4 anos. Isso na poupança. Mas também, como é que era a inflação naquele tempo? Era alta, né? Era uma coisa que se você deixasse o dinheiro lá, ele rendia, mas também você não sabia se ia conseguir comprar a mesma coisa um período depois. Sim. Porque a inflação ia correndo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar no mundo dos investimentos. Vencer a inflação, né? Mas hoje a gente tem produtos que são até mais seguros do que a poupança, acreditem, que trazem uma rentabilidade melhor. Eu me lembro que quando eu dei a palestra de finanças aqui na Igreja Batista Sião, eu falei isso e teve um irmão que era até bancário e ele falou, como assim? Como eu não sabia disso? Porque você está lá na poupança. A poupança, no nível de Selic que a gente está hoje, que é a nossa taxa básica de juros, ela vai render 0,5% ao mês. Então vai dar ali na média de 6, 7% ao ano, considerando juros compostos, né? E aí, se você fizer um movimento simples de tirar o seu dinheiro que está lá na poupança e levar, por exemplo, para o Tesouro Selic, ter um título público do Tesouro Nacional, você vai conseguir uma rentabilidade hoje de 12,25% ao ano, mais uma taxinha ali. Ah, Jonatas, mas a poupança não tem imposto, o Tesouro tem. Mas mesmo se a gente fizer essa conta de descontar o imposto ali na alíquota mais alta, ele é ainda mais rentável. A gente ainda consegue mais dinheiro com ele do que na poupança. E tem outra diferença que também é bem legal. Na poupança, se você investir hoje é que dia? Hoje é dia 10. Você só vai ter a rentabilidade dia 10 do mês que vem. Sim. Agora, se você está no Tesouro Selic e você não pôde esperar até o dia 10 do mês que vem por alguma emergência e precisou sacar, por exemplo, no dia 25, ele vai te dar a rentabilidade proporcional a esses 15 dias que ele ficou aplicado. Claro. Maravilha. Jonas, eu queria te ouvir sobre alguns temas que são importantes na área de educação financeira. Vamos lá. Né? Eu creio que o Brasil está atrasado nessa cultura de educação financeira, né? Então, a gente talvez foi ensinado só a gastar, não a planejar, né, a nossa vida financeira. Então, eu vou te lançar aqui alguns temas e eu quero te ouvir sobre esses temas. Primeiro tema, orçamento familiar. Orçamento familiar. Vamos mudar? Pode? Pegando a palavra do senhor mesmo? Claro. Orçamento é chato. Poxa, eu tenho que sentar, orçar tudo que eu tenho para gastar e tudo mais. Vamos mudar para planejar os gastos? Pode ser. Planejar os gastos é mais legal. Você vai falar de gastar, né? Isso. Porque, na verdade, o que a gente precisa é saber o que a gente quer, né? Então, todo mundo quer, eventualmente, ter uma casa, um carro e tudo mais, mas tem também aquele custo de vida fixo, né? Primeiro ponto é o que eu já falei antes, de você gastar menos do que você ganha, né? Provérbios 21:20 diz o seguinte, que na casa do homem sábio, do homem prudente, tem muito para ele viver em fartura e riqueza. Mas na casa do tolo, ele passa necessidade, porque ele gasta tudo o que recebe. Então, esse já é um ponto de partida, a gente gasta menos do que ganha. Como é que eu faço isso? Monta esse planejamento de gastos pensando no seguinte, aquilo que é custo fixo para você, aquilo que você tem que pagar todo mês, aluguel, água, luz, telefone, dízimo, custo fixo, tá? Você coloca ali para ficar até 60%, é o que a gente orienta, da sua renda. A gente sabe que é verdade que no Brasil hoje isso está complicado para muitas famílias, né? Mas o que é orientado na educação financeira é isso, que fica ali até os 60%, porque se você tiver uma dificuldade, você não vai ter muito problema, se isso estiver sendo feito na sua vida, em manter ali o seu custo fixo, né? Então, 60% custo fixo, esses que eu já falei. 20% para objetivos de médio prazo, de curto prazo, na verdade. Então, ali até 1 ano, 2 anos, vem ali 20% para isso. Mais 20% para objetivos ali de médio e longo prazo. Para você, de repente, comprar uma casa, a sua independência financeira, tudo aquilo que você quer alcançar que vai levar mais tempo. Aí você vê que você não está gastando com coisas só hoje para tudo aquilo que você quer, né? Então,
Você pode até fazer outras modelagens dessas porcentagens. Então, eu falei 60, 20, 20. Você pode fazer 60, 20, 10, 10. Como? 60% custo fixo, 20% para qualidade de vida, porque a gente não precisa, né, parar de tomar um cafezinho todo dia para pensar só lá na frente. Senão, daqui a pouco você se frustra e larga tudo e para. Claro. Então, 20% aqui para qualidade de vida. Você sair com sua família, ir pro cinema, comer uma pizza domingo depois do culto, comer na cantina da igreja, tem que ter esse dinheiro, né, pastor? E aí, os outros 20% você divide ali em 10% para longo prazo, 10% para curto. E Jonas, mas tu falou de um ideal, né? Sim. 60% de custo fixo. E quando a pessoa tem um custo fixo maior do que isso? 80%, 90% ou 100% daquilo que ela ganha. Como é que lida com isso? A gente tem que ajustar o estilo de vida. Só que muitas vezes, muitas vezes não, sempre é um desafio. Porque você talvez vai ter que abrir mão de algo que para você é extremamente funcional. Prefiro andar de Uber do que ficar pegando ônibus para ir trabalhar todo dia, né? E eu entendo, porque a gente falar isso aqui, pastor, sentado aqui e tudo mais, é tranquilo, mas para quem tá na labuta todo dia, isso não é tão simples, né? Eu tenho virado essa chave no sentido do seguinte: eu acho que tem um limite que você chega ali que você está disposto a reduzir o seu padrão de vida, né? Mas é claro que você tem que também se esforçar para conseguir adequar isso. Mas chega um momento em que só reduzir não é mais suficiente. Por exemplo, uma família como a minha, com 2 filhos e tudo mais, ano que vem Samuel vai para a escola também, né? Tem aluguel, tudo mais. Poxa, é muito difícil você ficar enquadrado ali nos 60%. Então, qual é a outra chave? Aumentar a renda. Isso, hein? Aumentar a renda. E aí eu vou lá para a parábola dos talentos, né? É a gente aumentar a nossa capacidade também. Lá na parábola dos talentos, a gente observa que aquele senhor deu conforme a capacidade de cada um. Então pode ser que muitas vezes Deus só está esperando a gente se capacitar mais para abrir portas para a gente ter uma condição melhor, né? E às vezes o se capacitar pode ser cuidar melhor das suas finanças, pode ser buscar uma preparação melhor. Poxa, eu sei que eu posso ser promovido no meu trabalho, o que eu preciso para ser promovido? É uma certificação? O que eu preciso para alcançar essa certificação, né? Claro que isso é algo que precisa de um planejamento maior, mas hoje, meu custo fixo não está dando 60%. Não consigo aumentar minha renda agora. O que eu vou fazer? Primeiro a gente vai ter que sentar, analisar direitinho. Poxa, não tem nada mais que dá para você tirar? Chegou no limite. Se tirar agora, isso vai impactar muito, até mesmo na sua qualidade de vida. Então a gente precisa, sim, se organizar e pensar mais no... Sabe que na minha experiência, assim, pastoral, né, de ajudar pessoas, uma coisa simples que muita gente não faz é saber quanto custa a sua vida, né? Tem gente que administra as suas finanças assim de forma meio intuitiva, né? Eu ganho tanto, eu gasto mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, e aí sempre dá surpresa, né? Exato. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, que eu uso e que eu incentivo pessoas a usarem, são planilhas. E aí tem vários aplicativos, ou tem até mesmo uma planilha de Excel que pode fazer em casa, porque eu acho que é muito importante tu ter a informação correta. Sim. Né? Quanto custa a tua vida, né? Quanto gasta de comida, de farmácia, de combustível, de aluguel, sei lá, taxas variadas, água, luz, internet, enfim. Então, talvez essa seja um passo importante a ser dado, né? Primeiro, saber quanto custa a sua vida. É planejar os gastos. É isso aí. Planejar os seus gastos. Você sabe que tem gastos todo mês. Tu tem alguma sugestão assim de algum aplicativo, alguma planilha, enfim, que possa ajudar o pessoal? Particularmente, eu gosto muito mais da planilha porque ela fica mais para mim, pessoalmente, é mais livre, né? Então, eu tenho uma planilha minha que eu uso para isso, para esse controle. Tem uma de orçamento e tem uma de controle de gastos, né? Mas dentro disso que o senhor falou, também tem essa questão de controlar os gastos, é colocar limites, muitas vezes, para determinados gastos, né? Então, por exemplo, o que você consegue controlar no seu orçamento, muitas vezes, são atividades de qualidade de vida. Poxa, então eu vou dispor, já que eu estou mais apertado, estou gastando R$400 por mês com lanche fora, com saídas, tudo mais, vou diminuir para 200. E ao invés de só esperar o mês fechar para ver quanto você gastou, você vai pontua ali um controle semanal. Essa semana aqui eu gastei 50.
Então, se é 200 por mês, eu ainda tenho 150. E a gente tem que lembrar que, para a maioria de nós, esse planejamento de gasto ele é um jogo de soma zero, né? Então, você tem ali o limitador, que é a sua renda. E se você quiser aumentar um outro gasto, você tem que tirar de algum outro lugar. Então, esse desenho de saber realmente quanto custa é um ponto de partida fundamental. Claro. Não dá para fugir dele. Gente boa, então, as 3 dicas, ó. Informação, cortar gastos e aumentar a receita. Então, passa por isso, né? Então, o nosso planejamento financeiro precisa ter a informação certa para você decidir o quanto tu precisa ajustar para baixo, de cortar despesas ou de aumentar para cima, levantando recursos extras. Agora, eu quero pegar um outro assunto que está relacionado com o planejamento familiar, que é o endividamento das famílias. Sim. O brasileiro é especialista em estar endividado, né? Talvez seja um dos países, né, com um altíssimo nível de endividamento pessoal. 80% das famílias. Estão endividadas. Uau! 80% das famílias brasileiras. E aí, como é que você, primeiro, administra uma dívida e para sair de uma dívida? Depois a gente pode falar sobre a prevenção da dívida, né? Sim. Mas agora vamos falar com quem está endividado. Sim. Daqui a pouco tem famílias aí que estão gastando muito, estão endividados com cartão de crédito, com empréstimo consignado. Isso aí é um problema. O que eu conheço de aposentado que pegou um empréstimo consignado e agora tá a sua renda caiu lá para baixo, né? Está ganhando aí quase a metade daquilo que ganhava há um tempo atrás. Então, o que tu sugere aí? Então, eu acho que o ponto de partida, e aí pegando o que eu vivi com essa dívida que eu tinha, o primeiro ponto é conhecer o gigante. Eu gosto de falar que é conhecer o gigante. Porque tem muita gente, já teve gente que me procurou querendo tratar de consultoria de finanças para sair de dívida e tudo mais, e falou, como é que funciona? E quando eu falei que a gente ia precisar listar todas as dívidas dela para conhecer como é que estava o cenário, a pessoa já deu para trás. Fugiu. Não. Negação. Isso, a negação. Eu até tenho anotado ali, mas eu não quero ver. Como é que você vai saber como que você faz para sair disso se você não sabe onde você está? Qual é a verdadeira situação? É a mesma coisa da questão ali do orçamento, né? Do planejamento de gastos. Você tem que saber a informação verdadeira. Eu, com essa dívida que eu tinha, durante muitos anos, eu deixei ela rolar, porque não era responsabilidade minha, estava no meu nome, mas não fui eu quem contraí essa dívida, e deixei esperando que a pessoa resolvesse. A partir do momento que eu tomei a postura de ir até o banco perguntar quanto é que eu estava devendo, eu sabia, tá, agora eu sei qual é o tamanho do gigante que eu tenho que enfrentar. Até para você colocar ali, pedir para Deus mais fé, porque se você tiver com pouca fé, a gente pede para Deus e Ele dá, né? Então, poxa, na época que eu fui ver essa dívida, pastor, eu ganhava R$ 2.500, com a dívida de 300 mil. Uau. Que paga? Não sei. Como? Mas nesse processo, enquanto eu estava endividado, e é um erro que as pessoas cometem também, é quando o nome já está sujo, a gente costuma pensar assim, não, já está sujo mesmo, mais um aqui não vai fazer diferença. Eu cometi esse erro. Durante um tempo, eu falava assim, a conta de telefone está atrasada, não, ó, deixa aí, depois a gente vê, não vai limpar meu nome mesmo, não vai... Eu falei isso várias vezes. Mas nesse processo, Deus me deu uns chacoalhões. Ele falou, olha, o que você dá conta de pagar, você tem que pagar. E esse é um ponto de partida. Sim. Porque tem dívidas que a gente consegue pagar, mas que a gente fica ali postergando, pensando, não, isso aqui não vai resolver. Então, conheça o tamanho do seu problema e comece a solucionar ele aos poucos. O pessoal falou. E eu acho que esse assunto de conhecer o problema, ele também tem um desdobramento. É torná-lo conhecido para a tua família, né? Isso. Porque tem muito marido ou muita mulher, eu já vi isso muitas vezes, que esconde, né? É algo oculto, é um segredo, né? E isso só tensiona mais ainda o casamento, né? Exatamente. Até porque teve uma pesquisa do Banco Wells Fargo dos Estados Unidos um tempo atrás, diz que os problemas financeiros eram os maiores causadores de divórcio nos Estados Unidos, numa pesquisa feita. Né? Mais até do que infidelidade conjugal. Sim. Tem outra pesquisa que fala que problemas financeiros eles causam mais neuroses do que problemas sexuais. Então, às vezes, o cara está em casa, não consegue pagar um boleto no outro dia, a mulher até procura ele não consegue porque está preocupado com o problema financeiro. Exatamente. Então, essa questão de trazer e abrir o jogo com a família
Isso é fundamental também. Sim. Até porque você pode encontrar no meio da sua família força para conseguir resolver aquele problema. Claro. Então eu fui ali, busquei isso e a partir daquele momento comecei a botar as dívidas que eu dava conta em dias. E o mercado fala muito, a internet fala muito para você começar pelas dívidas mais caras. Mas vamos pensar na pessoa que está endividada, que já está ali na limitação daquele planejamento de gastos. Para mim, pagar R$300.000 naquele momento era impossível. E justamente o pensamento de pagar mais caro primeiro foi o que fez eu me sabotar e acabar ficando mais endividado. Esse entendimento que, acredito eu, na minha experiência, que foi o Espírito Santo que trouxe para mim, de pagar o que eu dava conta, foi algo que começou a virar uma chave na minha vida. Então, eu conheci o problema e comecei a pagar ali o que eu dava conta. Então, comecei a pagar os menores. Tá devendo ali R$500 para um parente seu? Vai lá e negocia com ele. Você não dá conta de pagar os 500 de uma vez, dá conta de pagar 100? Negocia. Falou, olha, pastor Paulo, vou te pagar aqui R$100 por mês. Isso aqui é o que eu consigo. Dá para aceitar dessa forma? Poxa, dá. Não dá. Tá, então você espera eu juntar, daqui 5 meses eu te pago os 500. Então é você conhecer, e aí a partir do momento que você conhece, você sabe quanto você tem de dívida, cara, os que são menores, você consegue ir pegando parte ali do seu recurso mensal para ir pagando, vai pagando. E aí você começa... Isso tem um efeito psicológico muito interessante, pastor. Porque você começa a sentir força. Sim. Você começa a se sentir no controle. Tá dando conta. Não, peraí, eu dou conta de vencer isso daqui. Venci essa daqui, vou vencer a próxima agora. Cadê a outra? Sim. Bota na mesa que eu vou resolver. Então, negociar informação, negociar, né, começar por aquilo que é possível. E até porque também pagar dívida, pagar conta também é uma questão de integridade, né? Se eu devo pagar, né? E foi nisso que o Espírito Santo me pegou, quando mandou eu pagar o que eu dava conta, né? Mas isso aí. Mas quando chegam nas dívidas que estão além do nosso alcance, a gente tem que colocar a fé em ação muitas vezes. Foi o que eu fiz. Porque quando eu passei por esse momento de ter todos os meus bens bloqueados, eu lembro que eu morava lá no Valparaíso, eu ajoelhei no chão, na sala lá. Falei, Deus, não foi o Senhor quem fez essa dívida, a culpa é minha, quem fez a besteira fui eu, de emprestar nome e tudo mais, mas eu não tenho como pagar, eu preciso que o Senhor pague essa dívida para mim. Eu usei essas palavras, eu preciso que o Senhor pague essa dívida para mim. Eu não tenho R$300.000, eu ganho tanto por mês, e eu até fiz prova com Deus, né? Aí, Deus, eu tenho sido fiel no dízimo. E Deus sabe que eu não falei aquilo por querer barganhar. Foi realmente porque eu devolvo o dízimo por uma questão de gratidão, pastor. Não é porque o pastor manda, não é porque foi a Bíblia diz alguma coisa, não, é porque é a minha forma de... É aquela história da senhora que o senhor deu carona, né? É a minha forma de agradecer a Deus. Sim. Tudo que ele tem me dado. E aí eu falei isso com Deus e, cara, a gente já tentava vender uma propriedade de família há uns 5 anos e não conseguia. Eu fiz essa oração em setembro. Em outubro a gente concretizou um negócio vendendo a casa. Só que nós fizemos uma venda ali de mais ou menos 550 mil, 400 era outro imóvel, 50 um carro, 100 em dinheiro, mas ainda tinha que pagar o corretor. Então a gente ficou com 85 mil em dinheiro. 85 ainda não paga 300, né? E eu falei, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, desses 80 aqui a gente ainda tem que tirar o dízimo. E ela falou, não, minha filha, é verdade, concordo. A gente devolveu o dízimo daquela parte, tudo mais. E quando foi em dezembro eu paguei o boleto liquidando aquela dívida. R$18.000, assim. Cara, aí o pessoal que é de banco e que trabalha com essa área pode falar de várias formas que isso pode ter acontecido, mas pra mim só tem uma forma. Foi Deus que pagou pra mim. Foi Deus. Mas isso veio da integridade, de ter virado essa chave na minha vida, no meu caráter, de ter essa integridade de, poxa, o que eu dou conta de pagar, eu tenho que pagar. Então acredito que Deus honrou isso. E tem uma questão também sobre finanças, sobre endividamento, né? Que é a prevenção, né? A gente também precisa trabalhar na prevenção. Eu, na minha jornada, né, como marido, como homem, eu tive uma época da minha vida que eu me endividei. E tive que tomar medidas radicais, né? Tive que vender um carro para pagar minhas dívidas, tive que refazer meus gastos, meu orçamento, tive que aprender a viver com menos, né? Enfim, eu lembro que nós nos endividamos numa época que que a renda familiar diminuiu, né? E nós ficamos gastando ainda o que nós gastávamos, né? Então, essa forma de se adequar, né, ao teu orçamento, para nós foi difícil
enfim, em uma fase da nossa vida, mas aí a gente aprendeu com aquilo, se reorganizou, criou novos hábitos e hoje a gente vive sem dívida, né? E a gente consegue saber evitar as dívidas, né? E para mim tem algumas coisas que podem ser armadilhas para nós nos endividarmos, né? Uma é o gasto descontrolado com cartão de crédito, empréstimos, enfim, gastos exagerados com algumas coisas, né? E que você tem a nos dizer para prevenir, para alguém não entrar numa roda viva de dívida que depois vai sofrer para sair. A raiz de tudo que o senhor falou, ela vai estar em duas questões. Imediatismo e consumismo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que é o seguinte: quem quer tudo é criança. Adulto quer o que pode e o que precisa. Não vai querer tudo. Então eu vejo que muitas pessoas se endividam porque eu quero isso, quero agora. Eu tenho condições de fazer agora? Não tenho. Não, mas o banco está me oferecendo um crédito ali, eu posso comprar agora. Não, eu tenho cartão de crédito. Tem gente que acaba achando que o cartão de crédito faz parte da renda, né? Aí o cara ganha 10 mil, tem mais 10 mil de limite no cartão, então a renda é 20. Aí é certo que vai se endividar. Rapidinho, claro. Então a gente volta no assunto anterior. Você precisa planejar os seus gastos. E não é só planejar e esquecer lá na planilha. É acompanhar, né? Quando a gente vai para a administração, você tem ali o ciclo PDCA, né? Planejar, dirigir, controlar e agir. Então a gente planeja, direciona para onde vai cada recurso daqueles, controla se está dentro dos limites que foram estipulados ou não. Se não tiver, a gente age para regularizar aquilo dali, né? Então essa é uma grande forma de prevenção, é você fazer esse acompanhamento dos seus gastos mensais. E quando a gente fala em cartão de crédito, muitas vezes é porque as pessoas só vão passando. E se você parar para pensar no cartão de crédito, você vai lá. Hoje em dia eu uso o cartão muito no celular. Então vai lá, aproximou, pegou o que a pessoa tem para te passar. Na sua cabeça fica assim, saí no lucro. Fiz aqui, botei o cartão no bolso de novo, ainda peguei outra coisa. Sim. Só que na verdade, você deixou lá uma dívida, né? Claro. Fez uma dívida ali e tudo mais. Então, esses efeitos psicológicos também a gente tem que tomar cuidado. Porque agora, quando você compra com dinheiro, você tem que realmente fazer a troca. Toma aqui essa nota, me dá isso aqui que eu quero. Aí o seu cérebro consegue entender melhor que você realmente abriu mão de alguma coisa para ter outra. Sabe, eu diria que algo importante na prevenção é você aprender a dizer não, né? Não. Vencer o imediatismo. Isso aí. Não é dizer não só para os outros, é dizer não para as tuas vontades. Exatamente. Né? Que tu quer lá comprar uma roupa, quer lá comprar um lanche, quer lá comprar não sei o quê, né? Enfim. E tem uma frase, Jonatas, que eu aprendi com um amigo meu alguns anos atrás e ela me acompanha, que é a seguinte: aquilo que você não precisa é caro, independentemente do preço. Esse teu paletó bonitão aí, ó. Se eu não precisar dele e tu quiser me vender por R$1, é caro. É caro. Certo? Porque se eu não preciso, é caro. Daí a gente fica naquela ilusão, não, é uma oferta, é uma promoção, tá 10% mais barato. Mas não precisa. Aí entra o consumismo. É perfeito, né? A estratégia, eu falei isso aqui até na aula de EPD que eu dei sobre finanças, a estratégia de vendas é gerar uma necessidade na pessoa. Uhum. Então, ainda que você não tenha aquela necessidade, é estudado fatores psicológicos para falar para você que você realmente precisa. E eu costumo dizer que tem uma empresa no Brasil que é mestre nisso. Você vê as propagandas dela e de repente aquele aparelho de ginástica que você nem sabia que existia, você precisa dele na sua casa. E ele chega e não sai da caixa. Mas tá lá você pagando ele todo mês. Então a gente precisa tomar muito cuidado com imediatismo e consumismo. Porque em cima disso, do desejo imediato e desses gatilhos de consumo, que é trabalhado para endividar as pessoas. Né? E a Bíblia vai dizer que a cobiça é a raiz, né, de muitos pecados. Sim. Então, a cobiça de ter alguma coisa, ter um telefone novo, ter uma roupa nova, ter um carro novo, ter não sei o que é novo, pode te levar a cair nessa armadilha, né? Então, você sabe, eu acho que eu já contei isso pro senhor, mas o carro que eu tenho hoje, eu demorei aí uns 2 ou 3 anos para decidir pegar. O mesmo carro, que era lá do pastor Peçanha, né? Uhum. E ele falava para mim já há uns 4 anos, vou vender esse carro para você.
Na época que ele falou isso, eu andava num carro que parecia um maracujá amassado. E eu falava, pastor, não tem condições. É aquele negócio, né? Tinha um outro que me atendia. Então, na prática, não precisava. Tinha o desejo? Tinha. Mas tive que aprender a dizer não para mim primeiro. Só no momento em que as coisas se alinharam ali, falei, não, beleza, agora eu consigo comprar. Perfeito. E aí eu fui lá sem me endividar. E ainda fazendo, vamos dizer assim, uma gestão de risco da operação. Porque hoje o saldo devedor que eu tenho dele, se tudo der errado, é claro que eu não quero que dê, eu gosto mais do carro. Mas se tudo der errado, eu vendo ele, quito e fico sem dívida. Perfeito. Jonatas, falou de imediatismo. Então vamos pensar agora num assunto que requer, que não requer imediatismo, mas que requer planejamento. Aposentadoria. Por exemplo, alguém como você, com 30 anos, alguém que está na faixa dos 40 ou dos 20, qual é o caminho, né, para se preparar para a aposentadoria? Tem gente que só pensa nisso quando está lá com 50 e poucos anos, já quase 60 anos. Quando recebe a cartinha de alta, chega sem tempo. Aí é tarde, né? Mas o que tu sugere? Qual é o caminho para a gente pensar na aposentadoria? Pastor, eu acho que antes de pensar no caminho, a gente precisa saber quanto custa. Quanto eu preciso para me aposentar? Exatamente. Quanto eu quero ganhar daqui a 30 anos? Exatamente, porque as pessoas falam muito sobre essa questão da independência financeira, mas não conseguem mensurar quanto vai custar tudo isso. E com a expertise que a gente tem lá no escritório, a gente já sabe que a parte mais cara de um projeto de vida é a independência financeira. Mais cara do que todos os seus outros desejos durante a vida. Então, às vezes, a gente fica se limitando ali a algumas outras coisas durante a vida, pensando nisso, mas o projeto mais caro realmente é a independência financeira. Então, antes da gente pensar no que você vai aplicar, como que você vai montar isso, quanto você precisa aportar por mês, você precisa saber qual valor você precisa chegar. Sabendo qual valor que você precisa chegar, aí fica fácil. Porque quando a gente fala de investimentos, investimento é uma ferramenta, certo? Então, para pensar nesse planejamento da aposentadoria, duas coisas a gente tem que ter em mente. Tempo vai ser seu maior aliado e quanto você precisa acumular para chegar lá é o ponto de partida. Entendi. Então, eu me lembro de uma conversa que eu tive com um mentor, né, alguns anos atrás, e ele me disse o seguinte: quanto você deseja ganhar quando tu te aposentasse, se fosse em dinheiros, né, de hoje? Aí eu dei para ele um valor, eu disse, cara, então tu tem que trabalhar para garantir isso fora daquela previdência pública, né? Sim. Então tu tem que ter algum tipo de complemento, seja por previdência privada, fazer uma carteira de investimentos, né? Para que você chegue na velhice, enfim, sem ter aquela pressão de ter que reduzir muito o teu custo de vida, né? Ou não ter como reduzir e aí não saber o que fazer, né? Mas esse é o ponto de partida. A gente tem que começar a construir de agora. Então, poxa, eu não tenho muito dinheiro. Cara, R$50, R$20, você já consegue fazer alguma coisa, mas tenha o hábito de fazer isso. Mas eu acredito que as pessoas só vão desenvolver educação financeira, esse controle de gastar menos do que ganha, se tiver um plano. Se tiver um plano bem definido, ele vai gerar essa educação financeira. Ninguém vai querer guardar dinheiro se não souber para que está guardando dinheiro. Vou contar para ti uma história que pode também inspirar você que está no nosso canal, né? Eu comecei a pastorear em 1999, com 24 anos. E eu me lembro que... eu me lembro que no segundo, terceiro mês que eu estava pastoreando, um irmão lá da nossa igreja, em Porto Alegre, chamado Orlando, né, um amigo querido, um abraço para ti, Orlando, onde você estiver, chegou e me deu um presente. Seguinte, abri para você uma previdência privada. Paguei a primeira parcela. O resto é com você agora. Cara, que sentido. Daqui o boleto, né? Agora é contigo. Se você pagar essa previdência privada mensalmente, você vai ter um complemento salarial para a tua aposentadoria bem razoável. E realmente, eu comecei a pagar a segunda parcela, a terceira, e já passaram-se quase 25 anos, né, que eu tenho pago. E depois disso eu fiz outras, né, previdências, outros planos, mas tudo porque teve alguém que me deu um empurrão, que me deu, né, um start.
que me incentivou. E a minha expectativa com essa live é que a gente, com essa nossa resenha aqui, que a gente possa startar, talvez, na mente de algumas pessoas mais jovens, Sim. que têm tempo, né, de começar a planejar a sua aposentadoria. Inclusive pastores, né, e pessoas jovens, enfim. Sim. E isso é fundamental, pastor. A gente começar a pensar nisso agora, porque é o que o senhor falou, já passaram aí 20, 25 anos, o senhor continua pagando, né? Agora eu tenho certeza que a carteira já está devolvendo mais em juros ali do que o senhor está aportando por mês. Com certeza. Com 20 anos, isso é batata, né? Sim. Então, mas alguém precisou dar esse start lá atrás, né? E a própria previdência privada, tem gente que fala mal da previdência privada, mas é um excelente instrumento. Talvez, a maior arma tributária que a gente tenha no país para pagar menos imposto e guardar dinheiro. Porque a única aplicação que você vai chegar ali é uma alíquota de 10% de imposto, talvez hoje a maioria dos seus aportes já estejam ali dentro da casa dos 10%. Então, poxa, bem melhor do que você trabalhar ali com, por exemplo, uma renda fixa, que o mínimo que você vai chegar de imposto de renda é 15%. A diferença é, quando a gente pensa em previdência privada, os grandes bancos não têm uma gestão tão efetiva disso. Eu me lembro de uma reportagem que a gente viu do Banco do Brasil um tempo atrás, que dizia que os fundos tinham recebido mais em taxas do que retornado em lucro pela performance para os acionistas, para os cotistas, né? Sim. Então, assim, a gente tem vários fundos de previdência privada hoje, fora dos grandes bancos, que trazem performance bastante significativa. Aí entra a importância de um investidor, aliás, de um assessor financeiro, que vai te ajudar a ver, olha, pode alocar esse recurso numa outra carteira. Exatamente. Um tempo desse atrás, uma cliente me procurou, falou, olha, preciso rever aqui algumas coisas da vida financeira do meu pai, tô dando uma força para ele, ele tem um valor aqui na Previdência, tá em determinado banco, e a gente precisa ver. Fui fazer a análise do fundo, porque se o fundo estiver bom, Fica lá. tem por que tirar. Claro. Mas esse fundo não estava bom. E eu sabia que eu tinha acesso a produtos melhores para ele, para poder melhorar aquilo. Eu falei para ela, fiz o comparativo, mostrei para ela o que ia mudar e tudo mais. Falou, então, beleza, vamos mudar. E esse é o papel do assessor, né? Então, muitas vezes você tem ali, tá até com uma outra aplicação, fala, dá uma olhada para mim nisso aqui, para ver se realmente tá bom. Não tá, tem alguma coisa que é melhor? Tem, vamos por aqui. Que bom, excelente, Jonatas. Agora, eu queria também te perguntar sobre um outro assunto que tem a ver com educação financeira. Nós falamos sobre a aposentadoria, né, que tem a ver mais com a parte final da vida, mas eu queria agora falar como a gente ensina crianças, os nossos filhos, né, nossos adolescentes, a ter uma mentalidade, uma cultura de educação financeira. Legal. Tem muita gente que fala sobre a mesada, né? Para ensinar a criança ali a realmente cuidar do que ela tem e tudo mais, já ir tendo esse trato com o dinheiro. Algumas outras pessoas já ficam um pouco mais receosas com a mesada, porque diz que você vai programar a mente da criança a ser um assalariado e tudo mais, né? Então, tem vários caminhos. Eu acho que o primeiro ponto é você entender qual é a realidade da tua família e o que é que você quer passar para o teu filho. A mesada vai ser sempre interessante porque você realmente vai ensinar ela a lidar ali com esses limites, né? E agora, você pensar ali talvez também em tarefas, né? Tarefas remuneradas e tudo mais. Por exemplo, lá em casa, quando a Betina tinha 2 para 3 anos, a gente saiu uma vez e fomos à Feira dos Importados comprar uma mala e ela passou e viu um patinete piscando, tocando música e tudo mais. Ela falou, papai, eu quero. Aí eu já sabia que eu não ia comprar. Porque se eu sair de casa falando eu vou comprar isso, eu não vou comprar outra coisa. E aí eu falei, tá, vamos olhar. Aí era uma coisa de uns R$170, mais ou menos. E aí falei pra ela, filha, você quer? Quero, papai. Então tá bom. A gente vai chegar em casa, vai escolher um brinquedo que você não usa muito, vai botar na OLX pra vender, e aí a gente vem comprar, tá bom? Ela, tá, 2 ou 3 anos. Aí alguém deve estar olhando pra mim e falando, é louco, o menino não vai entendendo, mas... Vou começar a botar alguma coisa na cabeça, né? Às vezes a gente quer acreditar que a criança vai aprender a falar, aprender a fazer tanta coisa nessa idade e não vai aprender sobre dinheiro? É claro que vai. E a gente fez isso com a Betina lá em casa. Então a gente botou um anúncio de um Velotrol que ela tinha, vendemos por R$50, eu tinha pago R$50 nele, então consegui pegar o mesmo valor. E aí depois a gente foi ensinando ela a juntar o dinheiro, né? E no aniversário dela a
já tinha o dinheiro, foi lá e comprou. Eu falei, filho, esse aqui é o patinete que você queria, é você que está se dando esse presente. Então, eu acho que a gente tem que passar a considerar o seguinte, que não é tão cedo para começar. E a gente tem que ensinar as crianças. E também volta para aquela história que o senhor falou lá de quando você conhece o problema da dívida. Sempre fazer a família participar da situação financeira mesmo, né? Sim. Então você mostrar para quem já tem filho ali numa idade maior, né? 10, 7, 8 anos, fala, filho, ó, esse aqui, a vida financeira da nossa família é assim, é isso que a gente consegue. Então sempre tá fazendo ele fazer parte daquilo ali, né? O Gustavo Cerbasi fala muito sobre educação financeira e fala que na casa dele ele começa algumas vezes a colocar como se fossem disputas. Então, olha, a gente precisa fazer dinheiro para poder comprar um jogo novo de videogame. Tá, então a gente está gastando R$ 500 de energia por mês, a meta é gastar 300. Como é que a gente vai fazer isso? Ele tem filhos mais velhos já, daí a gente vai colocar aqui agora, todo mundo tem que ficar monitorando. Luz acesa, apagar, não sei o que, e aquilo vira uma competição saudável dentro de casa e todo mundo trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Perfeito. Então, acredito que o segredo para a educação financeira realmente é ter objetivos, ter um plano. Tanto para educar as crianças, quanto até para educar os adultos, que muitos ainda não conseguem ensinar porque não foram ensinados. Sabe que eu conheço algumas famílias que os pais incentivam os filhos, né, a empreender desde cedo. São aqueles pais que incentivam os filhos a vender um docinho, fazer lá um brigadeiro e vender, que ensinam os filhos a fabricar um produto, um brinquedo, fazer, enfim, algum tipo de iniciativa que aquilo gere recursos. E isso me parece uma boa estratégia de fazer, primeiro, a criança aprender a trabalhar, a produzir, a correr riscos, né? Sim. Também a saber lidar com o dinheiro que ela ganha, como que ela vai gastar, ela vai saber que aquilo, né, exigiu um esforço que não foi fácil, né? Então, são iniciativas que eu vejo assim com bons olhos. O que te parece? Eu faço isso em casa também. A Betina, a Carol comprou um kitzinho para ela de fazer pulseiras. E ela começou a fazer várias pulseiras e tudo mais. E um dia a gente foi para casa da avó. Tinha algumas pessoas lá, ela já pegou a dela. Tá lá fazendo as pulseiras. Quanto é? Falei, filha, R$ 5. Ela tá depois explicando pra ela, né? E ela ganhou o dinheirinho ali aquele dia, ganhou, acho, sei lá, uns 30, R$ 40. E aí o dia a gente tava em casa e ela perturbando pra levar lanche, né? Aí eu tava voltando do trabalho, pai, traz lanche. Quero isso. Eu falei, hoje eu vou ter que ensinar outra coisa pra ela. Passei na padaria, comprei tudo que ela queria. Aí deu coisa lá de uns R$ 37, cheguei em casa. Aí ela toda feliz, nossa, papai comprou tudo. Eu falei, comprei, filha, mas foi com seu dinheiro. Aí ela, como assim? Foi o dinheiro que você ganhou das pulseiras? Então, você ainda tá me devendo R$ 7. Você tem que fazer mais pulseira, vender pra me pagar. Boa. Então, assim, eu também sou a favor disso. Até porque, cara, eu acho que pra gente começar a virar essa chave do aumento de renda, pastor, a gente tem que trazer o empreendimento pra conta mesmo. O empreendedorismo pra conta. Porque senão, se a gente ficar se limitando a uma carteira assinada, 8 horas de trabalho por dia e tudo mais, não vai descer muito mais. Eu tenho algumas histórias, né? A minha filha, ela, na adolescência dela, para ela conseguir dinheiro para ir a retiro, para fazer viagem missionária, ela fazia doces para vender, fazia bolos, salgados, vendia na vizinhança, vendia na rua, vendia na igreja, vendia na escola. E eu sempre teve vezes que eu até poderia bancar, né? Mas eu incentivava ela a buscar recursos, né? Teve uma vez que ela foi cantar no centro da cidade, lá com um violãozinho, com 2 amigas, e pedia contribuição porque ela sabia cantar e tocar, né? Então, eu acho que parte da educação financeira é isso. Primeiro é ensinar a ganhar, mas também tem uma segunda dimensão, que é ensinar a gastar. Sim. Né? A ensinar a dizer não, ensinar a lidar com o consumismo. E aí, como é que a gente ajuda as crianças, os adolescentes, a lidarem com essa pressão do consumismo?
Acho que é muito colocando essa questão do, igual, por exemplo, eu fiz com a Betina, pelo menos a minha intenção com isso foi justamente já começar a mostrar para ela que não dá para se ter tudo o que quer. Quando você quer chegar, alcançar alguma coisa, você tem que se organizar. Chega lá. Não é simplesmente, puf, vai lá e faz, né? Até porque, como, ainda mais hoje que a gente, lá em casa, eu não me lembro a última vez que eu tinha dinheiro de papel na mão. Então a criança não vê isso, né? Lá em casa o dinheiro de papel que tem é o da Betina, que tá no cofre. Depois já teve mais lá, né? Então tá lá guardado, é o dela. Já desde a Carol botou na carteira dela, a Betina viu, foi lá, pegou e botou de volta no cofre. Aí tem isso, mas a gente incentivar, acho que aquela questão do exemplo mesmo, né, pastor? Se a gente for aquela pessoa que, poxa, não espera para comprar as coisas, tá sempre cedendo ao imediatismo, ao consumismo e tudo mais, a gente vai ser um espelho, né? Eu acho que mais do que palavra, aquele velho jargão, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Então, primeiro a gente tem que viver isso, e aí volta lá para a igreja multiplicadora, tem que ter vida na vida. E tem que viver isso para a criança aprender a viver isso também, né? Perfeito. Meu amigo, quais os livros sobre educação financeira que você recomenda para os nossos amigos aqui do canal? Cara, a gente tem vários. Eu comecei a minha trilha pelo Me Poupe, da Natália Arcuri, que ela tem até o canal no YouTube, né? Também o Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro, foram os 2 primeiros livros que eu li sobre educação financeira e tudo mais. Depois comecei a pegar uma linha mais alinhada com a teologia. Então eu li um do Augustus Nicodemos, que me fugiu o nome agora, mas ele escreveu agora no meio da pandemia, em 2020, sobre o que a Bíblia diz. Acho que é o que a Bíblia diz sobre dinheiro, sobre finanças. Também O Seu Dinheiro, do Howard Dayton, que é o fundador do Ministério Crown Sim, Finanças. Esse aí é um clássico. Já li esse livro. Esse é fundamental. Todo mundo tem que ler. Também o Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Chris Vallotton, que é um dos pastores na Bethel Church, nos Estados Unidos. Eu aprendi muita coisa ali, inclusive em relação à diferença entre teologia da prosperidade e você deixar que as pessoas abençoem a tua vida, né? Ele conta algumas histórias bem interessantes ali. Tem outro também que é Finanças no Reino, que é do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. Esse também traz uns exemplos de fé em relação a finanças e tudo mais que são absurdos. Uma das coisas que eu aprendi nesse livro é que Deus não vai fazer tudo sempre da mesma forma. Então, por exemplo, essa dívida que eu tive naquele momento, Deus usou uma estratégia para pagar, para resolver aquele problema para mim. Se acontecesse em outro momento, talvez a estratégia fosse completamente outra. Então, a gente não ficar preso a vamos colocar assim, um modus operandi, né? E aí tem vários outros clássicos também, como a psicologia financeira, tem o Pai Rico, o Pai Pobre, vários outros livros que a gente gosta, né? Então, e a Bíblia. E a Bíblia. Já que tu falou sobre a Bíblia, eu queria agora, então, abordar com você uma outra questão. Como finanças e teologia se relacionam? O que a Bíblia diz sobre finanças e o que as finanças revelam sobre a nossa espiritualidade? Legal, isso é bem interessante. A gente fala tão pouco sobre finanças na igreja, e no livro do Howard Dayton, ele fala que os versículos sobre fé são ali sobre fé e sobre, cadê que eu anotei aqui? Sobre fé e sobre oração. São por volta de 500 versículos na Bíblia toda, ao passo que de finanças, riqueza, prosperidade são mais de 2.300. E a gente fala tão pouco desse assunto, né? Se a própria Bíblia, que é o nosso manual de fé e de prática, fala tanto, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de atenção a isso, né? E elas se relacionam justamente na forma como onde está o nosso tesouro, né? Então, se a gente parar para pensar, eu acredito que a gente precisa observar esse assunto com mais atenção. E acontece que movimentos que aconteceram nas últimas décadas levaram as igrejas talvez a ficar mais ansiosas com isso. Porque o que a teologia da prosperidade tem pregado por aí é que você tem que determinar para Deus, que Deus tem que te dar, tem que isso, tem que... Coloca Deus quase como um serviçal à sua disposição para atender os seus desejos próprios, né? E não é bem por aí. A Bíblia ela vai nos ensinar muito mais do que isso. E a gente tem limitado os ensinos das nossas igrejas a dízimos e ofertas.
que são fundamentais, precisam ser passados, né? Até porque uma pessoa que tem dificuldade com dízimos e ofertas, isso diz muito mais sobre o relacionamento dela com Deus do que ela imagina. Uhum. Porque se ela não tem a capacidade, não consegue devolver parte daquilo que o próprio Deus tem dado a ela, onde será que ela tem colocado o coração dela? Né? Então isso é muito mais profundo, mas o tema de finanças e teologia ele é muito mais amplo. Na Bíblia a gente aprende ali em 2 Coríntios 3,10, quem não quiser trabalhar, quem não quiser comer, ou quem não quiser trabalhar também não coma. Paulo fala ali para a igreja de Coríntios, né? Coríntios, não, Tessalonicenses. Ou seja, o dinheiro tem que vir pelo trabalho. Exatamente. A Bíblia ensina que você tem que trabalhar. Padrão bíblico. Lá em Provérbios 21:20, que eu já falei, também diz que você tem que aprender a gerenciar. Não dá para gastar tudo. A Bíblia também ensina a gente a planejar. Ensina a gente a pagar impostos. São tantas coisas sobre finanças que a Bíblia ensina e a gente tem deixado isso de lado e deixado simplesmente para o mundo falar. Eu me lembro que um evento sobre finanças que a gente foi fazer uma vez, eu e alguns colegas, uma pessoa na divulgação falou bem assim, na divulgação no Instagram, falou, olha, acho que não cabe a igreja ficar falando sobre isso. Tem muito curso na internet, muita coisa na internet sobre isso, tudo mais. A gente tem que falar sobre problemas psicológicos. Mas os problemas psicológicos, eles podem desencadear problemas financeiros, assim como os problemas financeiros podem desencadear problemas psicológicos. Claro. Não é ou um ou outro. Não é ou você cuida do psicológico da igreja ou você cuida do financeiro. A gente cuida dos dois. A gente observa que a Bíblia ela ensina tanto que se a gente cuidar bem, as coisas vão prosperar. Se a gente seguir os mandamentos de Deus, a gente pode ter prosperidade. Como também, se a gente for negligente, isso também vai, não só negligente com mandamentos, mas negligente na gestão mesmo, né? Vai ter consequência. Voltando para a parábola dos talentos, aquele cara que não teve a capacidade de negociar, perdeu até o que tinha, o que recebeu um talento, né? Então, essa relação de fé e finanças, ela é muito mais próxima do que a gente imagina, mas a gente muitas vezes tem medo de falar sobre isso. Na teologia, tem uma área da teologia chamada mordomia cristã, que é aquela área que diz que compara o ser humano a um mordomo, né? A um dispenseiro. Sim. Tudo é de Deus e nós somos administradores daquilo que não é nosso. Como é que você entende a mordomia cristã? Como é que essa área da teologia se relaciona com a gestão financeira? Legal. Lá no Salmos 24, versículo 1, o salmista diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então aqui a gente tem a base bíblica para acreditar que tudo pertence a Deus. E aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, nós como mordomos ou como administradores, a gente tem que saber que a gente está gerenciando para Ele. Sim. Não só para nós mesmos, né? Então, um erro que as pessoas muitas vezes cometem é, eu sou dizimista, devolvo ali todo mês os 10%, então eu posso fazer com 90% o que eu quiser. Tá errado. Claro. Os outros 90% você tem que perguntar para Deus como você tem que gastar. No seu planejamento de gastos, aquilo tem que ser debaixo de oração. Não é simplesmente do jeito que você quer. Então, a mordomia cristã, a gente precisa entender que a gente está administrando algo que é de Deus. Agora, dentro desse tema de mordomia cristã, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Estar endividado é pecado? Revela algum descontrole, né? Revela problemas. Eu acredito da seguinte forma: o estar endividado em si não é pecado, por mais que ele possa ser consequência de um pecado, né? Mas uma coisa eu não tenho dúvidas: estar endividado é mau testemunho. É mau testemunho, porque infelizmente eu precisei ouvir algo certa vez, não sobre mim, mas sobre cristãos, que me deixou bem triste. Eu estava com um colega ensaiando em um estúdio de música aqui, até aqui em Taguatinga mesmo. E aí o dono do estúdio chegou para ele e falou, cara, veio com um bolo de cheques assim, falou, aqui é tudo cheque de pastor e de igreja. Tudo cheque sem fundo. Meu Deus. E aí quando a gente traz isso para a perspectiva de que nós somos mordomos, estamos administrando o que é de Deus, a gente está colocando Deus como um devedor ali, então. Sim. Porque nós nos apresentamos como cristão, mas eu não me apresentei como cristão, tudo mais, tal. Não interessa. A nossa vida, ela não se dissocia do que é ser um cristão,
do que é ser um cidadão. A diferença é que o cristão ele precisa ser um bom cidadão, porque ele é um cristão. Perfeito, meu amigo. Então, a gente pode dizer que o resumo disso é: tudo é de Deus e ele confiou a nós a tarefa de administrar aquilo que é dele. Exatamente. Então, temos que perguntar a Deus qual é a vontade dele para aquilo que ele colocou em nossas mãos. Exatamente. E isso tem a ver com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos bens, né? Eu gosto de me lembrar que todos os bens que eu tenho, que qualquer um tem, nenhum deles você vai levar para o céu, né? É verdade. Graças a Deus. Vai deixar aqui para que você nem sabe quem vai usufruir deles ainda, né? Eu me lembro do Eduardo, no dia que ele pregou, ele falando do carro do pai dele, né? Eu vou usar aquele carro e tudo mais, né? Então não vai levar para o céu, mas eu vou usar. Tudo um abraço. Jonatas, eu te acompanho lá no Instagram, né? E lá você grava muitos vídeos, lá eu estava vendo alguns deles, e tem um vídeo que você fala uma frase que eu gostei muito, que é a seguinte: não é pecado ter dinheiro, mas é errado o dinheiro te ter. O que você quis dizer com isso? Não é pecado ter dinheiro, mas é o errado dinheiro ter você. Aliás, não é errado ter dinheiro, mas sim o dinheiro ter você. Essa Exato. foi a frase exata. Então, quando a gente pensa dinheiro, uma pessoa que tem dinheiro, se ela tem dinheiro na conta, no bolso, não está no coração, mas o que está no coração dela é Deus, é o Espírito Santo, o coração dela vai ser direcionado para cumprir os propósitos de Deus com os recursos que ela tem. E isso é o ponto fundamental, pensando na nossa vida financeira e no tema da mordomia cristã. É entender que o que a gente tem, o que Deus tem colocado ao nosso dispor, debaixo da nossa gestão, é para cumprir os propósitos dele. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o mistério do pobre é o ministério do rico. Ou seja, aquele irmão que está passando necessidade, que está em casa orando por uma solução, ele está ali levando para Deus aquela angústia, aquela ansiedade. Deus podia simplesmente fazer brotar uma cesta básica ali na sala dele. Deus teria a capacidade de fazer isso. Mas ele quer que a gente participe disso. Então ele vai tocar no meu coração, no coração do Senhor, para a gente ir lá fazer uma visita para aquela família e a gente perceber do que eles estão precisando para a gente poder ser naquele momento um bálsamo na vida deles, né? Então, aqui você tem o dinheiro no bolso. Você tem o dinheiro, mas o dinheiro não tem você. Do outro lado, é quando a pessoa tem o dinheiro e muitas vezes não quer se dispor a ajudar, não quer se dispor a cuidar de outras pessoas ou fica com medo de acabar. É quando a pessoa deixa de confiar no provedor para confiar na provisão. Igual a parábola daquele rico insensato, né? Que a colheita dele foi muito maior do que ele esperava, ele já era muito rico. Pensou, o que eu vou fazer? Derruba os celeiros, constrói celeiros maiores. E ele fala para uma dele, agora você tem o suficiente para a vida inteira. E Jesus fala, né? Esta noite pedirão tua alma. Então, a gente não ter o dinheiro, não ter a gente, basicamente a gente não confiar na riqueza. A nossa confiança deve estar sempre em Deus. A nossa dependência, ela deve ser em Deus e não no dinheiro. Pô, se Deus mandar a gente dar tudo que tem para uma determinada causa, a gente tem que ter a tranquilidade de fazer isso sabendo que é o provedor que está mandando. Então, se é o provedor que está mandando, acho que foi no livro do Howard Dayton, eu li algo de um grande evangelista dos tempos antigos, um dos ingleses, não me lembro bem o nome, mas ele disse que a casa dele pegou fogo uma vez, e aí ele orou e falou assim, a casa do Senhor pegou fogo, menos uma preocupação para mim. Mas era a casa que ele morava, mas Claro. a confiança era tão grande, tão absurda, que ele entendia que, poxa, se Deus quiser me dar outra casa, ele vai me dar, então não estou preocupado com isso. Sim. Mas muitas vezes, e eu passei por esse processo também, quando comecei a poupar e tudo mais, construir a reserva de emergência, que eu estava confiando muito mais no que eu estava construindo do que no Deus que eu tenho. Sim. Então isso veio, essa experiência veio desse processo que eu passei mesmo. Não foi algo que alguém me falou, falou, cara, não, você... Então, aí depois, tudo que eu vivi, pastor, depois quando eu comecei a estudar de acordo com a Bíblia, foi conciliando. E Deus me apresentou 5 princípios, que são os princípios que eu apresento na palestra Riqueza com Princípios. Que é honra,
Então, honrar a Deus com todos os nossos bens, e todos esses princípios eles se dão na vertical e na horizontal, tanto com Deus quanto com as pessoas que participam do nosso projeto de vida. Então, honrar, ser fiel, fidelidade, estar contente, princípio do contentamento, a generosidade, que aqui já é o transbordar, mas o fundamental é depender de Deus. Perfeito. Esses princípios eu comecei a buscar quando eu comecei a estudar educação financeira e pensar, cara, se eu seguir por aqui, em algum momento eu vou atingir um padrão de riqueza. E aí outra coisa que é mágico também, que riqueza não é a mesma coisa para todo mundo, né? Tem gente que vive satisfeito com um salário mínimo, tem gente que vai ter a satisfação dele com 10 salários mínimos e tá tudo certo. Não quer dizer que só por causa desse elemento é mais ganancioso que o outro, né? Sim. Então eu tive essa dificuldade ali. E esses princípios Deus foi me ensinando nessa jornada e todos foram casando ali com esse aprendizado ao longo do caminho. Meu amigo Jonatas, que resenha boa, cara. Bom demais te ouvir, bom demais conhecer um pouquinho da tua jornada. Obrigado por dividir aqui conosco um pouco dos teus conhecimentos, das tuas experiências. Queria aqui, nós estamos indo para o final, né? Que tu faça aqui as tuas considerações finais aqui para os amigos aqui do canal. Qual a palavra final que você quer deixar aqui para os nossos amigos aqui da internet? Maravilha, pastor. Bom, primeira coisa não tenha medo de aprender mais sobre finanças. E talvez você está passando por um momento hoje que é um momento que talvez você olhe e não vê saída. Mas dê um primeiro passo. Tire um mês para controlar os seus gastos, como eu e o pastor falamos aqui, mas não pensem que só anotar vai resolver o problema. Esse primeiro passo é para você entender qual é a sua verdadeira realidade financeira. A partir daí, elabore um orçamento. A gente posso depois, pastor, disponibilizar para ficar na descrição um link de uma planilha que eu uso para compartilhar com o pessoal para montar esse orçamento, né? E outra coisa, tenha um plano bem elaborado, tanto para atingir a independência financeira quanto para chegar a tudo que você quer conquistar na vida, né? Para pensar no seguinte, se você tem uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, por ano são 120 mil, a cada 5 anos ela faturou 600 mil reais, R$500 mil. Então, naturalmente, a gente vai ter uma arrecadação relevante ao longo da vida. O diferencial vai ser você saber como você quer utilizar tudo isso e quanto custa a independência financeira. Porque senão você vai ficar ali só fazendo a coisa mais do mesmo a cada dia sem saber realmente qual é o plano, qual é o projeto, né? Gente boa, com vocês, Jonatas Braga. Um abraço, amigão. Benção, bom demais. Um abraço, Deus abençoe.